Fala, meu povo do oitavo ano! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar falando sobre a América e quem fala aqui é professora Maiane Mardoc. Vamos então dar continuidade nesse assunto que fala sobre o continente americano e observar um pouco mais sobre ele. Vamos então entender aqui sobre a América Latina. A América Latina, ela é formada por esses países que vocês estão vendo no mapa. O México, iniciando na parte norte, pegando Brasil, Argentina, América Central e todos esses países que vocês podem ver no mapa. América Latina, vamos entender um pouco como funciona esse termo e por que ela existe. A América Latina é uma porção do continente americano. Os países da América Latina possuem um passado colonial em comum. A colonização de exploração foi a marca do passado desses países. Que colonização de exploração é essa? Aonde os colonizadores tinham a intenção de explorar as matérias-primas que existiam nesses países e levar essas matérias-primas até a Europa, até os países colonizadores, para então vender esses produtos. A maioria dessas atuais nações serviu às suas metrópoles e teve suas colônias voltadas à exportação de matérias-primas, o que impediu a constituição de um mercado interno consolidado e causou prejuízos que permanecem até os dias atuais. Então a gente acaba colhendo na nossa economia, principalmente, os frutos dessa colonização de exploração. Essa divisão se fez com o intuito de agrupar regionalmente todos os territórios que se utilizam de idiomas derivados do latim, por isso América Latina, muito pelo idioma falado nesses países, que derivam do latim, que no caso são o português e o espanhol. Agora vamos observar a América Anglo-Saxônica. A América Anglo-Saxônica ela é formada apenas por Canadá e Estados Unidos, como vocês veem aí no mapa. O Alasca, lá em cima, ele pertence aos Estados Unidos, tá? Por isso ele está da mesma cor aqui, ó. Tá bom? A América Anglo-Saxônica é uma região do continente americano formada pelos Estados Unidos e Canadá. A América Anglo-Saxônica é a denominação aplicada para designar o grupo de países da América que tem como língua oficial o inglês. Na chamada colonização de povoamento, que aconteceu nessas duas nações, as metrópoles incentivavam a fixação permanente e o desenvolvimento da colônia, pois acreditavam que quanto mais desenvolvida fosse a colônia, maior seria o seu lucro. Então, olha só a diferença de povoamento, né? Colonização de povoamento, que é a América Anglo-Saxônica, e a colonização de exploração. Então, aqui eles tinham a intenção de povoar o continente, não apenas explorar os produtos. Fazer, então, crescer um mercado e desenvolver mais lucro. Vamos lá, fazendo aqui uma visão geral das duas Américas. Em amarelo, a América Anglo-Saxônica, em azul, a América Latina. América Anglo-Saxônica, Canadá e Estados Unidos, é a América desenvolvida economicamente, colonizada por ingleses. América Latina, subdesenvolvida, colonizada por espanhóis, portugueses, italianos e franceses. E a gente pode perceber bem a diferença entre elas. Vamos ver um pouco sobre a formação histórica do continente americano, como esse continente se formou. Quando chegaram à América, os europeus encontraram inúmeros povos que ocupavam o continente há milhares de anos. Esses povos estavam distribuídos por todo o território e apresentavam diferentes formas de organização social e econômica. Ou seja, quando os europeus chegaram na América, já existia povos vivendo na América. Esses povos tinham sua organização social e econômica, não eram povos que viviam aleatoriamente, já existia uma estrutura organizada. A partir do século XVI, as potências europeias, principalmente Espanha, Portugal e Inglaterra, direcionaram suas conquistas territoriais para a América com interesse em extrair recursos naturais. Organização dos povos nativos. A maioria das populações nativas da América vivia da caça, da pesca, da coleta de frutos e vegetais e da agricultura. No entanto, as civilizações Inca, Maia e Azteca diferenciavam-se por apresentar organização social complexa. Com a economia baseada na agricultura, essas três civilizações organizavam-se em cidades onde o comércio era estruturado.
Dominavam também conhecimento de arquitetura, matemática, astronomia e técnicas de fundição de ouro e de prata. Ou seja, não eram povos que viviam parados no tempo, eles evoluíram. Evoluíram ao ponto de ter conhecimento de arquitetura, matemática, astronomia e técnicas de fundição de ouro e prata. A gente vai ver um pouco depois sobre as construções desses povos. Interesses e consequências. A partir do século XVI, as potências europeias, principalmente Espanha, Portugal e Inglaterra, direcionavam suas conquistas territoriais para a América com interesse de extrair recursos naturais. Muitas das populações aborígenes que viviam no continente americano foram exterminadas por causa das guerras, pela posse da terra e das doenças resultantes do contato com os conquistadores. Então, esses povos nativos que viviam aqui foram quase que totalmente exterminados ou totalmente exterminados porque eles não aceitaram esses povos europeus aqui. Era a terra deles, era a casa deles. E aí isso causou guerras. Essas guerras acabaram matando muitos deles porque os europeus tinham armas de fogo, enquanto eles não tinham. Fora as doenças que eles acabaram pegando e morrendo. Doenças trazidas pelos europeus, que não existiam aqui ainda. Olha aí os povos da América, vamos ver um pouco sobre eles. Antes dos espanhóis chegarem à América, milhões de indígenas e diversas culturas já viviam aqui. São os povos pré-colombianos. Pré-colombianos, por quê? Estavam aqui antes da chegada de Colombo. Esses povos diversificavam-se entre nômades e sedentários, caçadores e agrícolas. Cada grupo étnico era composto por povos de culturas semelhantes, mas não necessariamente iguais. Então, eram como povos que cada um tinha a sua própria cultura, o seu modo de viver. Aqui um pouco sobre as construções maias, astecas e incas. Olha as estruturas que eles faziam. Olha como eles estavam muito à frente do seu tempo, né? Mesmo não tendo acesso a tantos recursos quanto os europeus tinham, eles acabavam utilizando esses recursos para melhorar a vida deles, né? Melhorar a agricultura, melhorar a convivência entre eles. Vamos lá para a nossa atividade, aquela semanal que vocês, eu sei que amam. Vamos lá colocar em prática o nosso conhecimento adquirido? Qual o tipo de colonização da América Latina e América Anglo-Saxônica? Explique. Então, qual foi o tipo de colonização aplicada na América e na Anglo-Saxônica, América Latina e Anglo-Saxônica? E você vai explicar cada um deles. Como viviam as populações nativas da América antes da chegada dos colonizadores europeus? Então, como é que viviam esses povos antes dos colonizadores chegarem? Descreva os acontecimentos do século XVI no continente americano. Então, você vai descrever o que aconteceu no século XVI e quais as consequências para os povos nativos com a chegada dos colonizadores. O que acarretou para esses povos que viviam aqui? Aqui um pensamento para vocês meditarem. Não sou advogado, mas eu liberto mentes da ignorância. Não sou médico, mas curo o analfabetismo. Não sou engenheiro, mas ajudo na construção do conhecimento. Sabe o que sou? Sou professor. É isso aí, galera. Até a próxima semana. Um beijão e fui!